tarde, estamos aqui numa mais um programa especial, o programa Construindo a Voz da Construção, que está todas as terças-feiras aqui das 18 às 19 horas com você, falando sobre temas da construção. Claro, aqui na Rádio 95.5, a Rádio Sara Brasil, e o nosso telefone é o 3061-9565. Vai anotando aí, porque você já pode fazendo perguntas aí, né, sobre os nossos participantes, os nossos convidados, que vai estar um bate-papo legal aqui falando sobre o setor da construção. Hoje, mais específico aí, né, eu estou trazendo dois parceiros, né, um engenheiro que vai estar conosco aqui, o Ed, né, e também o Renir, que é um técnico da área do silicone, dos PU, que vai trazer informações sobre esse setor que é muito importante, né, dentro do nosso segmento da construção, porque essa área vem revolucionando o mercado de uns tempos para cá, né, mas logo em seguida nós vamos bater um papo legal aqui falando sobre isso. Vai anotando o nosso telefone 3061-9565 e que tem, né, esse programa um oferecimento da ISOSUL Tecnologia e Inovação em EPS, Grupo Construvidro Soluções Construtivas e Vanzeg Empreendimentos. Eu, na direção do programa aqui, Marcelo Barreto, e o Samuel Rodovalho, que está lá numa reunião lá em Santa Catarina, né, com uma reunião de empresários, que vai trazer novidades para nós aí, e claro que nós vamos entrevistar depois esse pessoal, né, e ele vem no próximo programa. Então hoje, gente, eu queria falar com vocês, eu queria que vocês estivessem dentro desse programa, que nós vamos ter um assunto bem interessante, sobre as tecnologias que estão mexendo com o setor da construção. Primeiro eu queria dar uma boa-vinda aqui para o meu engenheiro amigo, o Ed de Araújo Barbosa Júnior. Temos dois Júnior aqui, né? E vai estar conosco aqui, né, o técnico Renir Strasburg Júnior também. Isso mesmo, Júnior. Então eu tenho dois Júnior aqui que vão participar do nosso programa. Tudo bom, Ed? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde, Renir. Boa tarde a todos os ouvintes, né? E esperamos fazer um bate-papo aqui que seja muito interessante, que agregue muito para vocês aí. Pois é, nós vamos trazer através do Ed aqui todo o conhecimento de engenharia, né, dentro da nossa construção civil, vamos conhecer um pouco da história do Ed, né, mas também nós temos um toque técnico sobre alguns produtos que estão fazendo um diferencial no setor da construção. Porque quando fala em construção, o pessoal se lembra de quê? Tijolo, aí tem a nossa área de... O pessoal diz, prédios de vidro, né, que a gente traz, né? O Marcelo faz todos esses prédios de vidro, construção, o EPS, mas o pessoal não dá muita importância para alguns, eu digo assim, agregados ao setor da construção, que são os materiais, que cimento, tijolo, o vidro, é o que aparece, né, na construção. Mas atrás de tudo isso, existem alguns materiais que fazem a diferença na questão de fixação, né, na questão de estanqueidade, né, selantes, que vem mudando dentro desse período, com 31 anos, fizemos agora em novembro, estamos fazendo 31 anos de empresa aqui da Central, da Construvidro. Com 31 anos eu acompanhei um pouco dessa mudança do mercado, né, de materiais que vem revolucionando, principalmente na questão de estanqueidade, de fixação, porque hoje nós vamos falar sobre fixação química. Então o pessoal conhece fixação mecânica, parafuso, estruturas metálicas e tal, e por um outro lado, né, tem essa dificuldade aí de entender esses novos mercados, né, de materiais. Mas vamos lá, eu vou falar com o Ed, depois nós entramos. Quero deixar vocês curiosos aí para entender o que a gente vai trazer para o nosso bate-papo de hoje. Ed, quanto tempo tu está na área da engenharia? Então, eu sou formado desde 94, né? Isso já foram lá quase 30 anos já de estrada já, né? Já versei já em vários pontos da construção, né?
dentro da obra mesmo, né? Trabalhando como empreiteiro. Canteiro de obra mesmo, chão batido. Metendo o pé no barro. Metendo o pé no... Eu me lembro de uma história, não te cortando aqui, né, do engenheiro que me chamou lá, estava lá, fui com ele, vai comigo lá, vamos lá e tal, saí caminhando, e há pouco tempo atrás teve um cara aqui todo de sapatinho, cheio de brilho, o cara não quis vir aqui, já não vou fechar com ele, o cara nem para entrar em obra dá, não quer entrar para olhar a obra, né? Vai vir depois para fazer o serviço, né? Tem que botar o pé no barro. Não tem como. Obra não tem, né? A obra tem que meter o pé no barro mesmo e, como a gente diz, né? Amassar concreto, né? Porque senão a coisa não anda. Mas assim, já versei já em vários setores já, né? Ultimamente estava fazendo muitas subestações elétricas, né? Apostando que a energia fosse um diferencial no futuro, e está sendo, né? A gente está provando aqui que a falta de energia está batendo na nossa porta, né? Uhum. E trabalhei também na parte comercial, trabalhando com até perto aí do teu produto, Renir, com impermeabilizantes, né? A gente versou bastante sobre isso, visitamos o Brasil todo, trabalhando com poliuretano nos telhados, impermeabilizações. Então hoje eu sou também, fiz pós em engenharia de segurança do trabalho, sou corretor de imóveis também, porque uma coisa puxa a outra nesse nosso mercado, né? A gente está sempre atualizado, né? E é isso aí, estamos aí na batalha, correndo atrás, aí, fazendo um projeto. Agora nós vamos aproveitar toda essa tua experiência, Ed, da tua história aí, né? Desde 94, em função... Porque assim, ó, eu sempre digo, inclusive, eu falo seguidamente aqui no nosso programa, o importante, né, para ter sucesso é gostar do que faz, né? Quem gosta, né, sempre vai ter um bom resultado, né? Pode ser um pouco mais curto, um pouco mais na frente, mas o importante é gostar do que faz, porque o retorno financeiro é um resultado do que você faz, né? Uma consequência disso. Então a gente sabe que existe aí toda uma história, né, dentro do setor da engenharia, e cada obra, eu digo isso, cada obra é uma obra, né? É uma experiência e também um desafio e um aprendizado. A gente está sempre aprendendo. E como a gente tem escola, a gente fala, por exemplo, hoje muito sobre silicone, sobre, né, PU, mas eu me surpreendi que cada ano vem uma novidade, sistemas diferentes, sistemas que vêm mudando um pouco os conceitos e as formas, né, de trabalho, facilitando, né, e melhorando isso. Mas antes de nós falar detalhadamente aqui com o Renir, eu queria um pouquinho, Renir, da tua história também, né, para te apresentar um pouco, falar um pouco da tua história. Só que tu tem uma diferença, tu vai ter que falar um pouco da história da empresa que tu representa, né? Sim. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, por poder estar participando aqui nessa conversa agradável com o Ed e com o Marcelo. A minha experiência em relação ao ramo da construção civil já vem desde 2000. Eu comecei como estagiário aqui na fábrica de esteio da Votorantim, trabalhei por 10 anos na empresa, galguei, graças a Deus, postos importantes. Fui crescendo na carreira como gestor, né? Muito voltado na parte comercial, então tive muito acesso a diversos tipos de obras, basicamente de grande porte, né? Posteriormente trabalhei na Tigre também, empresa de Santa Catarina, maior produtora de tubos e conexões na América Latina. Participei da internacionalização da Tigre, enfim. Depois, posteriormente, o colega Ed conversou aqui de impermeabilização, né? Tive a experiência de gerenciar a Sika, que é uma multinacional suíça também, na região sul, e atualmente trabalho numa outra gigante, uma multinacional chamada Soldal, uma empresa belga de origem, ela foi fundada em 1966 por seu Victor Switch. Ele com 27 anos, ele era vendedor e ele sentiu a necessidade, isso eu estou falando na Bélgica, né? Sentiu a necessidade de alguns produtos que ele tinha, os clientes pediam e ele não conseguia fornecer.
E aí se surgiu uma empresa que hoje, já bem resumido, já indo, né, para o ano passado, 4.000 funcionários, 27 fábricas espalhadas pelo mundo, faturamento de 1,4 bilhões de euros no ano passado, e nós estamos falando basicamente em selantes e espumas expansivas, né? Onde a Soldal hoje atualmente é considerada a maior empresa fabricante de espumas expansivas do mundo, e nós estamos entre os 3 maiores fabricantes independentes de selantes também a nível mundial. E a Soldal é uma grande parceira aqui da empresa do Marcelo, né? E esse bate-papo é justamente para a gente... A central aqui, quem tem a distribuidora, né? Então é um bate-papo justamente para a gente esclarecer algumas coisas. E o ponto que vocês comentaram da evolução da construção civil, sem dúvida nenhuma, ela vem avançando muito mais do que a nossa mão de obra está preparada para enfrentar esses desafios, né? Então, o nosso desafio como indústria, o nosso desafio como revendedor ou como engenheiro é a gente estar atento a essas novas tecnologias, estar nos capacitando para absorver elas e, ao mesmo tempo, projetando isso no mercado, que essa é a grande dificuldade, né? Então, se a gente comparar a nossa estrutura até de fabricação de casas, e a gente comparar com outros países, outros sistemas, a gente vê que a gente exagera muitas vezes na construção de uma parede, de uma laje, né, com um produto com uma resistência extremamente elevada, em comparação a um sistema de construção a seco, enfim. E muitas vezes num selante a gente quer o preço do produto mais barato, e aí é onde é aquilo, né? O barato sai caro. Isso tu colocou muito bem, que o que te percebe? O pessoal às vezes investe numa casa, mas não bota os materiais adequados. E na realidade o grande problema que eu vejo, por exemplo, nós com a Isosul aí, que é uma das empresas do grupo, que se falar em EPS, não adianta vender a placa de EPS se o construtor ou o empreiteiro ou quem for construir não souber como trabalhar com isso. Há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal na semana aqui, que o pessoal utilizou o sistema e as paredes estavam rachando. Por que está rachando? Porque não foi utilizado tanto os componentes e nem a forma adequada de se construir com esse material. E é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, né, com o setor da construção. Primeiro, com a falta de preparação do mercado. Então, a Soldal traz aí alguns produtos inovadores, com tecnologia, com estudo, com toda uma engenharia por detrás para trazer um produto para atender uma determinada necessidade, né, um sistema do setor construtivo, né, dentro da construção. Só que a ponta não está preparada, não entende isso. Muito, né? Bem colocado, Marcelo. Não entende isso. Então, o que eu enxergo, 2 grandes problemas que eu enxergo no nosso mercado. Primeiro, alguns que estão despreparados e outros que são maldosos mesmo, entendeu? Faz a coisa de qualquer jeito e... o problema é do outro, né? Então, eu vou entregar a obra e o problema é do outro. Meu negócio é pegar o dinheiro e ir embora. Então, existem 2 perfis. E o despreparado, ele também erra, porque ele vai fazer a coisa errada porque não tem o conhecimento, ele não tem nem maldade para fazer isso. Não é uma maldade, ele não tem, ele precisa fechar, ele fecha, né, o negócio e faz do jeito dele, né, por falta de informação. E o outro que é maldoso mesmo. Então, o que nós, como, né, fabricantes primários, aí está aí, a Soldal é uma fabricante primária. Nós como engenheiro, né, como o Ed aqui, né, tá na mão, então de obra aqui, né, gerenciando a obra, por detrás do Ed tem que ter uma estrutura de uma grande fábrica ou de grandes fábricas, fornecedores para informar essas inovações, porque antigamente era diferente o sistema, agora eu vejo sistema de fixação, de colagem. Tem aqui o sistema de PUs, né, que o pessoal utiliza, que cola ferro no chão. Eu já tive situação dentro de obra que eu não podia furar
a cobertura, para não ter infiltração, porque já tinha todo um tratamento, né? Que tivemos que fazer um estudo que está até hoje lá. Eu ampliei chapas e criei uma base e nós colamos com um adesivo químico em forma de PU, né, que fazia essa fixação para atender essa necessidade. Por quê? Porque eu vi uma obra que eu fiz que os caras fizeram uma baita estrutura, toda ela com vidro e tudo colado. Como é que pode, aonde chegou a tecnologia para isso? E aí muitas vezes assim, né, a gente brinca, eu sempre, como eu trabalhei nessa indústria da construção e também na parte comercial, quando a gente vai para uma assistência técnica, muitas vezes, né, o que a gente mais tem medo de escutar e é onde a gente mais escuta mas eu sempre fiz isso, faz 30 anos que eu faço desse jeito e sempre funcionou. Como que ele faz 30 anos um produto que foi lançado recentemente? A forma que ele usava aquele produto de 30 anos não se usa mais dessa forma, né? Bom, e uma questão também, assim, o nosso povo brasileiro é um povo que confia muito quando está contratando um serviço, né? Se o pedreiro diz, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que ser feito. Eu fiz assim a vida toda. E aí eu me coloco no ponto de vida, no lugar, porque eu que trabalho com isso a vida toda. Muitas vezes eu também tenho esse tipo de situação, né? De aguardar ou pedir a opinião daquele profissional. E muitas vezes aquele profissional que está te dando a opinião, ele é uma pessoa que não foi atrás do conhecimento devido, ou enfim, e acontece. Essa é a grande dificuldade mesmo, Renê, porque quando o proprietário contrata para construir uma casa, ele contrata um engenheiro, e o engenheiro, na verdade, é só para fazer o projeto, só para assinar o projeto. Mas, na verdade, o engenheiro está ali, ele tem uma responsabilidade técnica, ele tem um acompanhamento técnico, ele tem ele não sabe botar tijolo, não sabe fazer um reboco, claro. Mas, assim, tem toda a parte teórica e tem toda a parte técnica por trás dele, que ele conhece as normas, conhece cálculo. Mas o proprietário, ele vai perguntar, fulano, por que trabalha? Assim mesmo. Como é que eu faço isso? Não dá pra fazer um jeitinho. Aí os caras como é que eu barateio isso? Como é que eu barateio? O engenheiro tá mandando fazer isso. O engenheiro mandou botar, porque um pilar pela norma, o ferro mínimo, o aço mínimo é 10 milímetros. Não precisa nada disso, eu faço isso há 30 anos, tá ferrinho de 5 aqui, ó. Tá resolvido o problema, por que tu vai gastar tanto? Não, e às vezes o cara nem pergunta, ele já fala, assim, olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor aqui, ó. Isso aqui não precisa, isso aqui é exagerado. Eu trabalho 30 anos nessa área, não precisa. Só que ele não vai assinar. Não, claro que não. E não vai ser responsabilizado depois. O engenheiro que assinou a RT, mas a mudança foi da cabeça dele, né? E ele tem a confiança da pessoa que contratou por trabalhar com isso, ser profissional, né? E o que eu escuto muito, assim, e aí eu faço um comparativo, como a Soldal é uma multinacional global, presente em 140 países, são 27 fábricas espalhadas pelo mundo, então a gente tem muita troca interna, né, de situações e treinamentos, enfim. E a gente escuta muito aqui no mercado nacional, o cliente quer o produto mais barato, né? Ele quer o mais barato que ele quer, ele não quer saber de... Eu vejo assim, toda vez que eu estive em loja ou falando diretamente com o profissional, eu acho que o ponto principal é o desconhecimento, né? Quando você fala de um europeu, vamos imaginar, ele está numa gôndola de uma loja, de um home center, né? Ele vê lá diversas marcas e ele vê 2 silicones ou 2 PUs, por exemplo, um custa 10 euros e outro custa 20 euros. A primeira pergunta do europeu é por que existe essa diferença, né? E aí, se você está capacitado, se a equipe de vendas está capacitada, vai explicar que um é para durar 2 anos, 5 anos e o outro vai durar 10 anos. Então o europeu normalmente ele opta pelo produto mais caro, porém com uma vida longa maior. Ele já vê a longo prazo. A longo prazo. A nossa situação aqui no mercado nacional é, primeiro, que ninguém pergunta mais nada, o dono de casa olha na internet um vídeo do YouTube, acha que sabe, vai na loja, não pergunta para ninguém e escolhe o mais barato. Né? E aí, por que eu insisto nessa questão? Porque nesta parte, em outras tantas, quando
assim, o preço está diretamente atrelado também à questão da qualidade. Não tem como. Se você quer um produto barato, ele tem um diferencial que é preço. Mas se você tem produtos que fazem a mesma coisa, mas com uma durabilidade muito maior. Então eu vivo isso na prática. Então essa é a comparação que a gente faz muitas vezes com o mercado nacional, com o europeu. O europeu ele aceita pagar mais caro, mas ele quer entender por que ele está pagando mais caro. O brasileiro acha que está tirando vantagem comprando mais barato, pensando que vai ter o mesmo desempenho. E o que nós enxergamos, aproveitando até que o Ed está aqui conosco, e é engenheiro, quer dizer, se formou lá em 94, né? Se tu não se atualizar, né, Ed, e não acompanhar essa evolução, não estar presente em feiras, não estar presente com contato com grandes empresas, porque uma coisa é empresa fundo de quintal, não descartando isso, né? Sim. Mas é tu pegar uma empresa fundo de quintal ali para te fornecer material, vai te fornecer mais barato, né? Mas uma outra é ter um suporte, porque o que eu sempre enxerguei quando eu estou numa negociação, nós temos distribuidora, temos fábrica e tal, mas quando eu estou numa obra, né, que a gente fez, com isso, vento, grandes obras que a gente fez aqui em Porto Alegre, interior, quando a gente entra no que eu chamo de sistema, eu tenho que ter o melhor produto, o produto que vai atender essa necessidade, não usar o produto errado, porque é uma coisa assim, barato, cara, eu sempre digo assim, eu preciso de preços, cara, eu tenho o melhor preço, desde que esse preço esteja dentro do sistema, que seja dentro das normas de desempenho. E quando se fala em norma de desempenho, né, nós precisamos do quê? Todos os materiais, não é o vidro com o desempenho do vidro, a esquadria com o desempenho da esquadria, né, mas todos os materiais que compõem um sistema construtivo tem que estar dentro desse padrão. Né? Quando usar o silicone acético, aonde que ele pode ser usado? Tem pessoal usando silicone acético para fazer as peles de vidro, né, onde se põe silicone neutro ali, e esse silicone acético ele acaba contaminando, né, a laminação do vidro. Sim. E aí ele começa a criar, talvez até possa até desplacar essa agressão, ele agride, né, essa laminação. Assim, falando especificamente do silicone, o silicone é um produto ímpar. Ele é um grande produto. Só que no nosso mercado o silicone é muito queimado, basicamente porque existe poucos fabricantes de silicone no mundo, a Soldal é um deles, e a grande maioria das marcas são envasadores, ou seja, eles competem com a indústria, com marca própria, porém eles precisam, para ser competitivo, eles precisam reduzir alguma coisa dentro desse tubo, desse cartucho, desse sachê, e acabam reduzindo a matéria principal, que é o silicone, colocando outras coisas. Como o nosso mercado aceita muito fácil, sem questionar o produto mais barato, então, digamos assim, acontece muito problema na obra, que ele é atrelado ao silicone, quando na verdade o silicone é um baita de um produto. E eu estou falando porque a gente, na Soldal, nós somos fabricantes de silicone, mas também somos fabricantes de poliuretano, somos fabricantes de MS, sistema MS, e outros tantos, são mais de 18 mil itens. Então a gente sabe. Então quando a gente vai muitas vezes conversar com o profissional, ele, eu gosto de usar o produto X. Pô, mas o produto X não é o mais adequado, é o produto Y o mais adequado. Não, mas eu sempre fiz, ou eu escuto que eu sempre fiz assim, deu certo, ou me ensinaram assim, enfim. Mas o que a gente está falando, quando a gente fala de produto de qualidade de obra, é para durar 10, 15, 20, 30 anos, e não é para durar 1 ano, 2 anos, né? E o pessoal dá garantia de 1 ano, depois tem que fazer. Pô, eu canso de ver agora telhados, e eu sou chamado para ver telhados e chamado para ver problemas, né, de pele de vidro, infiltração, né, são sistemas que têm essa falha principalmente na questão de vedação, né, e a infiltração d'água. E aí, Marcelo, usando todo o teu conhecimento que eu sei que você tem, você vai chegar para o seu cliente, vai
dar um orçamento de um produto que vai resolver o problema dele. Aí ele, eu vou pedir uma segunda opinião. Aí muitas vezes ele não pega um cara tão especializado, uma pessoa tão especializada, que aí vai dar justamente esse silicone que vai dar problema para ele, é mais barato, e vai dar o problema para ele. Sabes que E muitas vezes, né? Renê, tu sabe que um dos nossos grandes problemas aqui no Sul é o tradicionalismo, né? Sim. Então as pessoas são muito tradicionais, então, eu vou fazer uma parede, tem que ser de alvenaria. Então ele tem que ser aquela coisa rígida, não quer mudar, porque todo mundo faz, tem que ser aquela coisa de Tradição. É tradição, sabe? Não estou muito aberto para novas coisas, e a tradição, e é isso também, né? De não pesquisar novas tecnologias, as pessoas não pesquisam isso, né? Então é uma coisa que tu tem que... Educação, eu acho que é mais educação mesmo, sabe? Tu trazer para as pessoas, mostrar as coisas que tem, as novidades. Exatamente, é isso que nós temos que ver. A parede de EPS mesmo, é uma baita de uma tecnologia que já está aí. A parede de drywall é uma baita tecnologia que já está na Europa, Estados Unidos, é consagradíssima. Mas aqui tem uma dificuldade. Se a parede de drywall eu não quero porque passou. Por quê? Porque as pessoas que trouxeram o produto para cá queimaram o produto, fizeram mal feito, não fazem como tem que ser feito. E é um problema, não é só trazer. A gente está no setor da construção, a gente vê muitas tecnologias que vieram para o Brasil, eu vi algumas que vieram e voltaram. O pessoal não usou, não conseguiu usar. A gente viu aqueles vidros com tecnologia agora. Eu tenho aqui o sistema Tecnoglass, né, que ele fica translúcido, aí fica leitoso, então aperta o botão ele fica translúcido, né? Mas há um tempo atrás uma das grandes empresas do grupo do vidro aí, a Saint-Gobain, trouxe um vidro que ele tinha uns LEDs internamente. Não pegou, né? Então tem algumas coisas que não pega no Brasil ou não pega numa região. Aqui custou muito tempo para entrar em alguns produtos no estado do Rio Grande do Sul, que em São Paulo, Paraná, o pessoal entrou facilmente, o pessoal conseguiu fazer isso, entendeu? Trazer esse produto para o mercado e funcionou lá no norte. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma tradição, uma cultura. Esse ponto que você tocou, Marcelo, é fato. Realmente, e você em relação à regionalidade, isso tem tudo a ver onde um produto se consegue se desenvolver ou não, né? Então, o Brasil, que é essa imensidão toda, né? Eu cuido da região sul, então eu cuido dos 3 estados. Entre os 3 estados já existem diferenças regionais. Eu moro em Santa Catarina e Itajaí, então eu acompanho Balneário Camboriú. Para quem está nos escutando, Balneário Camboriú é considerada a Dubai brasileira, né? Então, tem obras de apartamentos de 10 milhões, 15 milhões, tem o triplex do Neymar lá que custa mais de 40 milhões, prédio mais alto da América Latina. Então, o que a gente acompanha lá é absurdamente desproporcional ao resto do país. Então, assim, lá sim a gente vê tecnologias funcionando em prédios. Então, assim, daí tu fala, eu sou gaúcho também, né? Sou natural de Gramado, então o gaúcho não aceita que o outro fale mal, mas o gaúcho pode falar mal do gaúcho, né? Mas com toda a consideração aqui, eu tenho uma experiência de morar já fora há muito tempo, mas minha família é daqui, eu sou daqui, então eu entendo bem essa questão regional, mas isso impacta também no desenvolvimento do nosso setor. Exato. Porque muitas vezes você que é empresário, né, Marcelo, e você que é engenheiro, quer trazer uma tecnologia que você vê que aquela tecnologia vai ter uma durabilidade maior, uma praticidade maior, como que nem no caso de construção a seco como o EPI, EPS, né? São inúmeras as vantagens em relação a uma obra que a gente chama... Como o Marcelo frisou, nós temos agora, desde 2015, uma norma de eficiência, 15.575. Então, a norma de eficiência, ela te dá alguns parâmetros, ela não vai dizer como tu tem que se construir, mas ela quer resolver o resultado final. Exato. Hoje, tu fornecer o fornecedor de esquadria, não é só o engenheiro, se der algum problema, não é só o engenheiro, o arquiteto que vai responder por esse
toda a cadeia responde junto, né? Então é importante tu sempre ter produtos de primeira linha, produtos que estejam dentro das normas técnicas, né? E agora voltando um pouquinho para a parede de EPS, eu comentando lá com um consultor, né, lá na Zona Sul, eu disse, puxa, olha, a parede, o EPS já está consagrado já, de Brasília para cima, muito se usa. Por quê? Porque é muito quente, é uma parede que tem um termo acústico altamente, muito grande, né? E ele olhou para mim, não, mas eu faço casa de alvenaria, se eu fizer de isopor, vai voar. A história, eu acho que é aquela história do lobo mau, sabe? Eu fiz a casa de palha, o cara vai lá, soprou lá. Eu fiz a casa de madeira, soprou lá. Eu faço alvenaria, tá beleza. Só vendo para crer, né? E quando a gente vai ver, quando foi feito uma análise, o pessoal lá da Universidade de Paraíba, né, fez todo um estudo de mestrado lá, apresentaram e fizeram todos os testes, né, conforme as normas, né? Teste de corpo mole, de corpo duro, de compressão, de tração, termo acústico, de parede de fogo, umidade. Em todos esses testes foram compatíveis com uma parede tradicional, sendo que no térmico, né, nos testes térmicos, ele foi mais eficiente, ele supriu o valor que tinha que dar a norma, enquanto que a parede tradicional não atingiu. Quando se fala nisso, se fala em agilidade, né? Sim. Ganha hoje o nosso problema é mão de obra, né? Hoje a gente tem uma mão de obra que o EPS, o vidro, ele passa a ter uma função diferente, tá? Porque a obra geralmente tu precisa de pedreiro. E esses nossos sistemas precisa-se de montador. Eu sempre estou colocando assim, não é que nós vamos liquidar com o pedreiro. Muito pelo contrário, né? Mas eles vão ter mais facilidade e vão se transformar em montadores, sim, porque a tecnologia, né, e esses elementos construtivos, ele está trazendo uma velocidade na construção, sim, e está se tendo aí a opção de fazer casas, né, montadas. Tu monta uma casa com muita velocidade, tá? Sim, hoje tu tens uma construção convencional, é um artesanato, né? Tu vai montando tijolinho por tijolinho, tu vai fazendo coisinha por coisinha para fazer, tá? Hoje não, hoje tu tem a tendência de módulo, tu vem faz uma parede que tu leva em alvenaria comum 20, 25 metros por dia, a EPS tu faz 100 metros por dia, quer dizer, é uma produção estupenda, né? Pessoal, para você que está entrando agora no programa, você que está escutando aí no seu rádio do carro, né? Você está aqui no programa Construindo a Voz da Construção, que está todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, às 18, às 19 horas, com você falando, né, sobre esse mercado da construção. Hoje aqui, com o oferecimento da ISOSUL Tecnologia e Inovação em EPS, Grupo Construvidro Soluções Construtivas e Vanzeg Empreendimento. E claro, nós estamos aqui com os nossos parceiros do setor da construção com alta experiência, o engenheiro Ed e o técnico Renir, que está trazendo algumas informações sobre os produtos de silicone, espuma expansiva, OMS, PU. Eu queria que tu falasse um pouco, Renê, mudando um pouco do assunto que nós estamos falando aqui, né, dos EPS, mas qual é a diferença para o pessoal entender por que ele tem que usar determinado produto em tal sistema é outro produto, qual a diferença, qual é a função, né, para entender quando tu precisa pagar o menor preço, mas tecnicamente, né, dentro do padrão, porque o pessoal, vou botar o acético para fazer lá o telhado, não vai funcionar, né? Eu vou tentar ser breve nessa pergunta, porque é uma pergunta que dá pra gente falar por muito tempo. Devagar por muito tempo. Mas basicamente nessa parte química, por que existe tantos produtos? Porque existe diversas aplicações. Por exemplo, quando a gente fala de um selante por uma junta de dilatação de um piso,
independente se é um piso de garagem, um piso de shopping ou um piso de um apartamento. A primeira pergunta, essa junta vai ser na parte externa ou parte interna? Aí já pode mudar o produto. Esse produto, a junta, ela vai ser aplicada com umidade ou não? Já é diferentes produtos se ela for aplicada com umidade ou não. A temperatura ambiente é superior a 35 graus para aplicar? Se sim, já é um outro produto, e não, se for não, já pode ser outro. Então, na verdade, por que existe tantos produtos é devido à especificidade de cada situação. Só que a nossa mão de obra, com exceções, é óbvio, né? A gente não pode generalizar, acha que, por exemplo, o PU ele é o santo milagroso e serve para qualquer coisa. E aí que eu falei anteriormente em relação ao silicone. Vamos comparando os produtos aí, tu falou em espuma, a gente falou de selante silicone, selante poliuretano, selante híbrido, que é um poliuretano terminado com silano, um MS, que é um silano modificado. Todos esses produtos basicamente servem para as mesmas aplicações, você selar e vedar e colar, né? Agora, um produto tem mais desempenhos quando eu preciso mais flexibilidade ou preciso de um produto mais duro. E, assim, o mesmo produto para várias aplicações, isso é ignorância, isso é desconhecimento, né? Então, por isso que quando você vem em lojas especializadas, você vê diversos produtos com diversos preços, é justamente por causa disso. Não adianta eu aplicar o produto mais barato numa junta úmida que não vai dar certo. Ou eu querer pagar um produto que eu quero que dure 10 anos ou 15 anos, pagar o produto mais barato que ele foi feito para durar um ano e meio, né? Então, é por isso que existe tantas diferenças e no nosso caso de selantes, basicamente, nós temos outras espumas, enfim, o que eu vejo mais é a parte de desconhecimento. E aí entra o que tu falou, que nós, como indústria, como distribuidores, nós temos esse papel também de promover o conhecimento, né? Então, você que está nos escutando agora, aonde que você busca esse conhecimento? Em empresas que se preocupam com a instalação, com a venda, não somente vender produtos baratos, mas sim atender a necessidade. E atender a necessidade é você usar o produto certo, no momento certo, para o sistema certo. Por isso que existem diversos tipos de selantes, diversos tipos de tecnologias, como a gente comentou. Então, resumindo, e aí está o Ed para comprovar, né, como engenheiro, como construtor, como construtora, quando você faz aqui um projeto, você está à frente de um grande projeto, pequeno, médio, grande projeto, qualquer projeto na realidade, você tem que identificar qual o material adequado. Seria isso, né? Essa é a pergunta. Não é, por exemplo, falando em selantes, a pergunta é qual é a aplicação? Dependendo aonde eu vou aplicar, é o produto A, dependendo onde eu vou aplicar o produto B. Por exemplo, eu não posso usar um selante para junta de piso, o mesmo selante para uma junta de fachada. São produtos completamente... os dois podem ser chamados MS, os dois podem ser chamados poliuretanos, mas são produtos com características completamente diferentes. Então, assim, vamos lá. Vamos botar isso no contexto do engenheiro, do especificador lá, né? Quem está especificando uma obra e tal, traz lá a ideia da construção, né? Só que 99% não especifica qual os produtos que tem que ser utilizado. O memorial descritivo vem muita informação, mas esse detalhe não está incluso nisso. Só tem pouquíssimos especificadores, né, que está ali, né, ajudando a especificar um projeto, que vai dizer, cara, é esse aqui, o similar, mas é esse produto aqui que precisa ser utilizado. Porque quando eu vou fazer um orçamento, você vê, diz, eu não entendo como é que um cara orça por esse valor aqui e esse outro aqui,
eu tive agora aqui, o cara me dizendo assim, olha, eu consegui um de 68 mil, um de 78 mil e um de 90 e poucos mil. Por que está essa diferença tanto essa diferença? Tem alguma coisa errada, mágica não existe. Valor de materiais pode ter uma certa diferença. Sim. O que está acontecendo, eu digo sempre, não é o mesmo material, entendeu? O que está acontecendo aí não é o mesmo material. Então, vamos levantar o material, vamos especificar aqui, né? Vamos fazer um levantamento, qual é o material que está sendo colocado, qual a mão de obra, porque a mão de obra... No alumínio tem muito disso, né? Não. Você especifica um perfil, aí o concorrente, por exemplo, especifica de 20, ele de 18. Poxa, aí olha só, a mão de obra ficou diferença de R$100 e poucos. A diferença dos valores estava na diferença entre o mais barato e o mais caro, né? A mão de obra era R$100 e poucos de diferença para fazer essa mesma obra, tá? Agora, a diferença estava no quê? Nos materiais. Um estava usando alguns materiais, um estava falando numa espessura, outro numa espessura. Esse cara, tá aí a diferença. Não pode. Né? Mão de obra é a mesma. Então, assim, ó, quem está fazendo o orçamento, né, de um para outro. Se o material não é, o que está especificado? É ele que está especificando. São as empresas que estão especificando. Até o engenheiro fez todo o processo, mas ele é um construtor, né? Ele não é nenhuma construtora. Ele é um construtor, né? Que até ele foi um dos que me disse, não, parede de isopor, o primeiro vento vai voar tudo. Então, assim, ó, o que a gente está falando aqui, para você que está nos ouvindo, né, que está aí prestando atenção nesse bate-papo aqui, é que nós enfrentamos, quem está na área da construção, enfrenta a falta de informação e de especificação, porque quem especifica, quem ajuda na especificação, não tem o conhecimento detalhado, né? E é simples, chamar uma empresa do setor para ajudar a especificar. Nós estamos falando em fixações químicas e ele também, né, vai utilizar algumas fixações mecânicas, mas nos cursos que eu dou aqui, eu até brinco, nem o pessoal da Fischer sabia me dizer isso, eu encontrei eles numa feira e continuam não sabendo me dizer qual o lado que se coloca uma bucha na parede, né? Aí o pessoal, lado que se coloca uma bucha na parede, mas como assim? Né? E eu falei isso com o representante da Fischer, que esteve aqui, né? Porque bucha tem lado para se colocar na parede. Eu disse, não, mas não tem, mas como é que é? Estou falando da bucha tradicional. Não, estou falando da bucha tradicional, ela tem lado. Aí a pessoa fica tudo... Aí eu faço aquela demora um pouquinho, faço uma balaca e tal. E aí eu digo, não, a bucha, quando tu bota ela na parede, tu bota o parafuso, ela vai abrir, né? Ela vai se abrir, né? Só que é o seguinte, quando tu tá prendendo um quadro pesado na parede, o lado que ele se abre, se tu botar ele invertido, o parafuso vai entrar no meio, por causa do peso vai puxar o parafuso para baixo, ele vai entrar no meio, né, das duas pernas. Vamos lá, das duas pernas da bucha, o pessoal que está ouvindo na rádio entender. Se tu botar uma fachada de vidro, uma janela, uma estrutura, né, de um vão, né, essa base da bucha, a base plástica, ela tem que estar para fora, né, por causa da pressão e compressão de vento. Então, existe um lado, né, que tu vai botar para atender a resistência, a função da bucha. Se tu inverter ela, o parafuso vai trabalhar entre as duas pernas da bucha. Entendeu? E aí vai afrouxar, vai trazer, né, e com o tempo vai trazendo aí problemas futuros na obra. Então, esses detalhes simples de conhecimento para atender às necessidades construtivas, principalmente quando uma fábrica estuda, faz todo um levantamento, toda uma pesquisa, que não é barato, né? Toda uma análise, como foi falado então aqui pelo Renê, tu vai botar uma fixação química e choveu, então se está numa área úmida, vai usar um produto A. O produto A, que ele vai foi curar, estudado, ele foi pesquisado. E vai curar dentro do sistema de umidade. A cura dele vem com essa umidade. Agora,
vai não botar numa parte seca que não chove, que é interno, que tem uma radiação solar muito forte, ou até um ambiente, né, como eu visitei lá, essas grandes indústrias aí de fornos, não sei o que lá, tu vai ter um outro produto para mais, né, para agressão de calor, né, então tem são produtos desenvolvidos e estudados para atender determinada função. É diferente, tu vai botar um parafuso, tu vai reforçar isso, tu vai fazer um parabolt, tu tem que reforçar isso, né? Muito utilizado aí a tecnologia de carro, para-brisa, né? Que é um tipo. É um selante específico, né? Só que, assim, Marcelo, você e o Edi comentaram muito sobre essa questão. A indústria, ela leva anos, muitas vezes, para lançar um produto. E uma empresa como a Soldal, que tem um nome a zelar, toda uma responsabilidade. Das 3 maiores. Para ela lançar um produto, ela leva anos, pesquisa, tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Chegou no produto, vamos para as certificações, que como o Marcelo comentou, é caríssimo. Sim. É caríssimo. E aí nós competimos com empresas que não têm essa pesquisa, que não tem esse compromisso, não tem o laudo, né? E tem o que? O preço. E aí muitas vezes, se essas empresas que são que trabalham dessa forma, que não desenvolvem o produto, copiam, que não pagam as certificações, os testes que tem, quando dá um problema com essa indústria, o consumidor não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Não tem. Ele vai recorrer a uma empresa fundo de quintal. Porque muitas vezes ele não sabe que é um fundo de quintal. E se o engenheiro, que é obrigado a ter essas informações, então tem que estar se atualizando sempre. Se o engenheiro ou o especificador, né, o arquiteto e tal, né, que vai assinar lá uma RT, e a empresa que está fazendo, assumiu o compromisso de fazer a instalação do determinado sistema, pode ser a esquadria, pode ser vidro, pode ser uma parede, pode não sei o que lá, pode ser qualquer sistema, né, estrutura metálica, a empresa ela é corresponsável. E aí, é isso mesmo. E aí muitas vezes a gente que trabalha assim, com diversas situações, né? Por exemplo, existe um produto em Curitiba que ele é muito conhecido na parte de engenharia para a utilização de enfaixado. Não vem ao caso aqui falar marca nem nada. Aí, ok, o mercado consome esse produto como sendo uma solução ideal para aquela situação. Ok, vamos pesquisar esse produto. Compramos o produto no mercado e mandamos para o laboratório. Ele é um produto indicado que seria para a fachada, ok? Então, o produto indicado para a fachada, ele tem que ser um produto de baixo módulo e altamente elástico, basicamente, tá? Principalmente para as dilatações, né? Alta dilatação e contração, isso aí, tá? Então, ele tem a incidência de sol, enfim. Então, na embalagem do produto, e fiquem atentos. Sol, chuva, vento, pó. Você que está nos escutando, nem tudo. São as 4 estações num dia, né? Você está nos escutando no Brasil, infelizmente, nem tudo que está escrito na embalagem realmente condiz com o produto. Porque justamente isso. Empresas sérias, elas pesquisam, desenvolvem e pagam as certificações, né? Os testes, para certificar que aquilo que ela está escrevendo ali é válido. E outras empresas nem tanto. Então, resumidamente, esse é um produto que dizia que era uma coisa, que era para produto de fachada, e nós testando no laboratório, tinha uma dureza Shore acima de 40, que é uma dureza para junta de piso e não junta de fachada. Dizia que era um polímero MS, que é um selante híbrido, né, com silano modificado, e na verdade era um poliuretano terminado em silano, que assim, em relação a linha de produtos, é o produto mais barato e com menor desempenho. Você nunca deve usar esse produto para junta de fachada. Então imagina para você fazer uma recuperação, né, e de você que é engenheiro, para fazer uma recuperação de pastilhas, enfim, de uma junta de fachada. O equipamento, você primeiro que não é uma escada, você vai precisar de uma, e você tem que refazer isso a cada 1 ano, 2 anos. Então é importante você sempre ver a empresa é o retrabalho, mas a pessoa não enxerga que a logística por detrás de tudo isso. Exato. Tirar o material, limpar o material para refazer isso antes.
depois, né, fazer novamente a fixação, todo o conceito logístico, toda a estrutura, toda a mão de obra, ele é mais caro que instalar um sistema novo. Exato. Nós falamos um pouquinho antes aqui, nós estávamos nos bastidores aqui falando com o Marcelo, e o Marcelo comentou de uma situação que ele vem enfrentando, que é essa questão de um público específico querer um produto mais barato, né? Imagina você que está nos escutando agora, pergunta ou pense se você conhece alguém, vamos falar de silicone, que tem um box de banheiro vazando. Eu duvido você, ou se não é você que tenha, ou se não é um parente seu que tenha. Eu canso, olha só, eu canso, eu estou usando bem o box, tá? Nós aqui, o vidraceiro, um silicone aí, que ele consuma aí por 20, 30 reais, né? Se ele pegar o mais barato e tiver um problema de repor o silicone, o Hora-Omi veículo, ele é mais caro, né, para ele refazer lá, uma compra mal feita, um produto mal utilizado, né, quando eu falo mal utilizado é não usar o produto certo, né, dá um maior custo para ele, então ele não sabe porque chega no final do mês ele não está ganhando dinheiro, mas ele voltou 2, 3 vezes na mesma obra, para o mesmo serviço. É isso, então nessa questão do box, ele vaza por quê? Porque o silicone não é um silicone adequado, provavelmente ele retraiu, e o silicone não retrai, o verdadeiro silicone, né? Ele não retrai, não perde volume, então se o teu box da tua casa está vazando ou que vaze com frequência, é que você aí que está nos escutando não está usando o produto adequado. Procura a equipe do Marcelo aqui, que com certeza eles têm orientação para te indicar o melhor produto. Na realidade, quando nos procurar, né, nós vamos trazer quem? As empresas que são nossas parceiras, para entender, né, a necessidade do cliente, porque eu estudo bastante, são 31 anos que nós estamos fazendo de empresa, a gente conhece alguma coisa, mas a gente tem que estar acompanhando essas inovações, né? E além disto, né, nós temos que trazer essas inovações e trabalhar com os parceiros, quer dizer, a área de engenharia, a área de desenvolvimento de produtos, a área técnica de produtos que vão atender essas novas necessidades de mercado. E às vezes o pessoal está achando, não, vou gastar, não vai gastar mais, não vai ser mais caro. Tu vai usar o produto correto, vai ser mais barato. Sem dúvida. Né? Como a gente tem visto aí, problemas construtivos, que isso sim é um grande prejuízo. Então, o que se precisa fazer? Primeiro, nós, né, da área de fornecimento, fábrica, distribuidores, engenheiros, né, que estão acompanhando, entender quais são os materiais certos para atender cada sistema do construtivo. Nós temos que ser especialistas. Eu digo assim, como é que eu vou vender um produto se eu não sou especialista nisso? E para mim ser especialista não é que eu tenho que ser um bam, não, eu posso utilizar dos recursos técnicos de uma fábrica e técnicos de uma engenharia, do engenheiro ou de um arquiteto para somar nessas novas criações arquitetônicas, design arquitetônicos, né? Tudo, né, que se imagina os caras estão fazendo. Mas como nós vamos fazer isso? É uma engenharia, um estudo, utilizar o material certo. Com técnica, né? Com técnica, né? Com técnica. Um profissional qualificado, comprando de empresas sérias. E a gente vê cada coisa em obra aí que não é fácil, né? Porque desde o primordial, o concreto, vai botar no concreto, chega com o caminhão de concreto, bota lá e diz, mas esse concreto está muito duro. Não, tem que botar água dentro. Mas não sabe que o fator água-cimento é que dá o FCK do concreto, entendeu? Então, se tu mudar essa relação, tu muda o FCK dele. Então, se tu tem um 30 em pé, vai ter um 15, 20 lá para baixo, né? Imagina num prédio isso, né? Você errar isso na primeira laje. Exatamente. Então, tudo é técnica, tudo é um sistema construtivo. Tu tem que seguir a norma. Principalmente isso, né? Não fugir das normas técnicas e usar o produto ideal. Então, pessoal, você que está aí escutando na rádio, está ouvindo aí sobre
sistemas construtivos, principalmente a questão hoje, falando um pouco sobre silicone, sobre PU, MS, né? Sobre esses sistemas que vêm mudando, né, o conceito da construção, porque você está aqui no programa Construindo a Voz da Construção, que está todas as terças-feiras com você aqui na rádio Sara Brasil 95.5, com oferecimento ISOSUL, Tecnologia, Inovação e EPS, o grupo Construvidro Soluções Construtivas e Vanzeg Empreendimentos. Hoje, né, nós tivemos um bate-papo legal aqui, falamos bastante sobre o mercado da construção, né, e eu com o Ed, aqui, o engenheiro Ed, e com o técnico Renir, nós estamos falando principalmente, né, sobre os selantes, silicones, né? E esses produtos hoje disponíveis, vocês, eu sei que vocês estão em várias regiões do mundo aí, mas no Brasil existe uma distribuidora, já existe a filial. A nossa filial no Brasil, ela vem desde 2011/12, né? Ela fica na cidade de Barueri, São Paulo, e de lá a gente distribui para o Brasil todo, né? Então, através dos nossos parceiros, principalmente distribuidores e home centers. Basicamente, esse é o nosso atendimento, né? Aqui em Porto Alegre, o próprio Marcelo pode, né, disponibilizar os nossos produtos, que ele é um parceiro da marca, trabalha com produto de qualidade aqui. Enfim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você nos deu, Marcelo, de estar com o Ed aqui, falando um pouco desse nosso mercado, que infelizmente, e é o papel nosso da indústria com o distribuidor, modificar esse cenário cada vez mais, trazendo conhecimento em cima de novas tecnologias, novos produtos, que não são para duração de curta duração, né? Não são produtos para durar 1 ano, 6 meses, sim para durar 5, 10, 15, 20 anos. Essa é a nossa ideia quando a gente fala em selantes e produtos químicos. Então, pessoal, você que está ouvindo aí, eu estou me comprometendo aqui com o Renir de nós trazermos uma estrutura de informação, né? Para o pessoal entender que a gente falou bastante sobre o produto e para que serve e aonde aplicar principalmente, né? E eu sei que isso falta no mercado, né? Eu sei que precisa ser preparado, e aquilo que nós falamos em todo o programa, precisamos treinar o mercado usuários e precisamos também melhorar o entendimento do construtor, do engenheiro, do arquiteto, né, dos especificadores. Eu quero agradecer, Ed, a tua presença aqui, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, um ótimo bate-papo, essa hora passou assim, voando. O Ed vai dar uma volta e meia conosco aqui, né, no programa, trazendo a parte da engenharia, né, cada vez que nós trouxermos vai ser sempre um prazer. Um convidado aqui para falar um pouco sobre materiais. E obrigado também para ti, representando aí, obrigado para a Soldal, né? Para Soldal e o Renir. Muito obrigado também. Obrigado, eu que agradeço e sempre à disposição. Então tá, pessoal, agradecemos a participação por você estar aqui conosco, né, nessa terça-feira, e esperamos que na próxima terça-feira estaremos juntos de novo aqui na Rádio Sara Brasil 95.5 com o programa Construindo a Voz da Construção. Até terça-feira que vem, um abraço!